Vamos sim. Tá no ar. Olá, minha gente. Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem contigo? Tudo bem com vocês? A família? Como é que foi o fim de semana de vocês? Tudo bem? No chat aí vocês vão dialogando aí, revelando um pouquinho da vida de vocês aí nesses dias, tá certo? Bom, meus caros, já estamos aí com o livro digitalizado na tela. Hoje a gente vai conversar pouquinho, né? E vamos para o conteúdo, né? Afinal de contas, a gente tem que se desafiar nesse novo mundo aí, que cada um de vocês estão entrando, e nós também, e que bom que a gente está dando conta do recado, né? Temos aí já ótimas avaliações da participação de vocês, e para mim está muito produtivo, creio eu. Tenho certeza disso, creio que para vocês também. Bom, olha só, como eu tinha dito nas aulas anteriores, a gente vai, assim, estar beneficiando aí, claro, os alunos que queiram se aventurar, participar, produzir junto com o professor, junto com os demais alunos. O primeiro livro, tá? Esse que é o clássico para o 6º ano, é o meu primeiro Larousse do planeta Terra. Eu não sei quem de vocês tem aí, mas se tiver e quiser dar uma palhinha depois no chat, confessar aí, dizer como é que é o livro, eu acho sensacional. Gente, aqui são 5 grandes títulos, são 150 subtítulos, onde, de forma colorida, desenhada, com fontes bem confiáveis, desde o surgimento do universo, o surgimento dos oceanos, o surgimento dos seres vivos do oceano, tá? Passando pelo surgimento dos dinossauros, passando pelo surgimento do ser humano, né? Que no caso os primeiros fósseis. E gente, olha o layout, olha como esse livro ele é interessante, tá? Todo coloridozinho, desenhado e ao mesmo tempo escrito, tá? Te digo, não deixa nada a desejar do teu livro didático. As informações que estão aqui, as informações. Claro que é mais interessante por causa de quê? Por causa das ilustrações, dos desenhos. Quando você chegar, por exemplo, aqui no Homem Pré-Histórico, vocês vão ver as pinturas, né? As pinturas rupestres nas cavernas, os animais que eles abatiam, enfim. Professor, como é que eu tenho acesso, professor, a esse livro aí, já que nem todo mundo vai ter? Não, estou te avisando que ele vai estar entre os livros que a gente vai estar sorteando aí nas próximas aulas, tá bom, meus queridos? É isso aqui, tá? Então, mãos à obra, mãos à obra. Minha gente, vamos começar a nossa aula de hoje com a nossa tarefa de casa. Vamos começar a nossa aula de hoje corrigindo a nossa tarefa de casa, tá certo? A gente vai tentar sempre estar fazendo isso. Conteúdo, atividade, tá? Então, vai lá no teu livro e abre ele lá na página 75, né? Com certeza você fez a atividade de casa, tenho certeza eu que você fez a atividade de casa, e eu passei para vocês responderem em casa 2 páginas, página 85 e 86. 85 e 86. A partir de agora, eu estou convidando vocês, tá, a participarem da nossa aula. Como? Primeira pergunta, o aluno que já souber a resposta, já coloca no site aí, tá? Já se identifica, a gente já vai conversando, ok? Então, a primeira questão, tá? Da página 85. Muito bem. Diz assim, deixa eu ampliar esse mapa aqui para vocês. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês. Olha só, vamos se lembrar um pouquinho da aula passada? Vamos fazer aqui uma revisão bem rapidinho. O mapa mostra as 2 rotas que nós conversamos na aula passada, né? As 2 possíveis rotas de povoamento da América, né? A chegada do homem americano ao continente.
Observe no meio do mapa, você tem um homem ali caminhando ali entre dois continentes, entre a Sibéria e o Alasca. Observem que a sequência do caminhar dele, ele nasce no continente africano, vai povoando a Ásia, a Europa, para chegar às Américas. Essa regiãozinha chamada Estreito de Bering é possivelmente o local mais aceito até hoje da passagem do ser humano para a América por via terrestre. Nessa época, já falei, os continentes estavam interligados, tá certo? E eles teriam passado aí andando. A segunda rota, a rota sul-americana, olha os barquinhos aí, ó. Muitos questionam essa possibilidade, mas como que eles fizeram isso há 50 mil anos ou mais? Há fósseis de homens aqui no Brasil. Daqui a pouco eu vou voltar para o livro, lá no Piauí, por exemplo, fósseis vestígios humanos e fósseis que datam de mais de 10 mil anos. De mais de 10 mil anos. E tem artefatos produzidos pelo ser humano, por eles durarem bem mais, que variam entre 35 mil e 58 mil anos. Professor, eu vou ficar aqui na minha dúvida aqui, se era possível esses homens sair, por exemplo. Olhe para a Oceania. Chegar à Oceania era mais fácil, porque você vem de ilha em ilha, saindo da Ásia até a Oceania. Mas da Oceania até a América do Sul é bem mais distante. Mas se lembre, gente, isso ao longo de centenas de milhares de anos. É possível, com certeza, muitos morreram afogados, não há dúvida disso, né? É muito provável que isso, com certeza, aconteceu. A chance de que alguém tenha se dado bem também é grande. Haja visto as proezas que a humanidade já construiu até hoje, né? Então, vamos focar aqui no Brasil, América do Sul. Foca na América do Sul. Aí vem, qual é o assunto principal do mapa, meus queridos? Quem gostaria de responder? Tem alguém, Ana? Primeira pergunta, qual é o assunto principal do mapa? Ainda ninguém respondeu. Pronto, então eu vou responder, tá? O próprio mapa vai dizer os possíveis, tá, caminhos do povoamento, né, da Terra. Ou seja, sai da África, Ásia, Europa, até a América. Então você tem os possíveis caminhos, um por terra e o outro pelo mar, tá certo? Item B. Em que continente surgiram os primeiros seres humanos? Eu vou lá para a atividade de vocês, vou lá para a página 85, porque aí a Ana vai poder trocar uma ideia comigo aqui também, representando alguns de vocês, ok? Então, está aqui, ó. Em que continente surgiram os primeiros seres humanos? Essa é fácil. Vamos lá, Yasmin, Cauã, Maria Clara, Tiago, Matheus, Júlia Lima. Quem mais? Quem gostaria? Ninguém mais? Essa é fácil, gente. Ninguém ainda, Ana? Ninguém ainda, Mardônio. Tá. Gente, em qual continente surgiram os primeiros seres humanos, meus caros? Facinho. Gente, continente africano, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Isso é básico, né? Eu tô achando que essa galera, Ana, não fez atividade de casa, não. Será? Mas tem alguns alunos que eu sei que fizeram. Conheço meus alunos. A maioria, com certeza, fizeram. Conheço bem eles. Vamos para o C. Mardônio. Essa, pode falar.
É porque tem um tempinho, quando você pergunta, até chegar para eles. Aí eu acho que Até é isso chegar para aí. eles. É, tipo Pronto. uns 10 segundos. Eles começaram a responder agora. O Matheus, o Jefferson, o Cauã, Juan, Maria Clara, todos responderam a África. Muito bem. Começou a chegar as mensagens agora. Tem um delayzinho aí da internet. Acho que a gente pergunta, espera um pouquinho aí, uns 10 segundos, e aí a Tá. gente volta. Pronto. Vamos para o item C. Como os cientistas chegaram a essa conclusão? Ou seja, como os cientistas chegaram à conclusão de que foi na África que surgiram os primeiros seres humanos? Tá? Vai respondendo aí. O item D diz: o que as setas vermelhas elas indicam? E o que as setas azuis indicam? Eu vou te respondendo o item D e o item E, e depois eu vou para o item C ver as respostas de vocês. As vermelhas indicam o possível caminho por terra, né, pelo Estreito de Bering. E as azuis, o possível caminho de ilha em ilha, pelo Oceano Pacífico até chegar à América do Sul, né? Até chegar à América do Sul. O que você tem que já se apropriar é que a rota azul ela é mais antiga do que a vermelha. Hoje já existem fontes que comprovam isso, que apostam mais nessa rota. Professor, as duas aconteceram? As duas aconteceram. É provável que os homens tenham vindo por terra e tenham vindo por mar. O que é surpresa há alguns anos é surpresa para o mundo, e o Brasil está na rota da ciência mundial, tá? Sobretudo na arqueologia, é que o homem americano ele já estava na América do Sul, aqui no Brasil, no Chile e outros países, antes de chegar lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Ainda existem pesquisadores americanos que questionam isso. Mas é mais questão de ciúme besta. Hoje é com quase que consenso mundial. Tá? É tanto que o Piauí, hoje, ele é a referência mundial da arqueologia. Né? É patrimônio da Unesco, o Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato, tá? No Piauí. É lá onde está o Museu Nacional, né, do Homem Americano. Muito bem. Já temos alguém participando, Ana? Tem algumas respostas aqui, Mardônio. A Yasmin disse que a fisionomia da mulher mais velha do mundo. O Cauã Bruno falou da fisionomia da mulher mais velha do mundo, que os ossos foram encontrados. Matheus fala que ele indica o caminho da África até a América. A Yasmin fala que indica que os ossos foram encontrados. E alguém que não disse o nome, o pessoal coloque o nome, falou que através de pesquisa e trabalhos arqueológicos. Gente, vocês estão muito bem. Eu estou muito feliz com isso. Ela é uma questão de nível médio. Nível médio. Não é muito facinha, mas ela é muito boa, né? Os cientistas chegaram à conclusão de que os primeiros seres humanos nascem na África, surgem na África, exatamente porque lá estão os fósseis mais antigos do mundo. O fóssil da Lucy, né? Da Lucy ainda está aí, né? No topo, né? Dos nossos ancestrais. Ou seja, a mãe da humanidade, né? É uma mulher, né? A origem da humanidade até então é uma mulher que foi rebatizada de Lucy. Então é isso mesmo, tá? Parabéns aí para Yasmin, parabéns aí para o Cauã, tá? É isso mesmo. O item F diz: explique com suas palavras as principais hipóteses sobre os caminhos percorridos pelos povoadores da América. E aí, gente, como é uma resposta pessoal, e aí vai levar um pouquinho de tempo, quando a gente vai retornar em sala de aula, tá certo? Eu vou estar marcando aqui e a gente vai estar comentando essa questão posteriormente. Questão 2. Ô, Ana,
Tu podia ler para a gente essa questão? É só anunciado dela, por favor. Eu não consigo ver daqui, Mardônio. Melhor você Não ler. consegue? Não. Tá bom. Leia a frase a seguir com atenção. Provavelmente os povoadores da América chegaram ao nosso continente depois de atravessar o Estreito de Bering da Sibéria para o Alasca. Essa é uma frase, tá, de alguém que pronunciou aí, tá? Defendendo essa tese. Qual o significado da palavra estreito na faixa acima? Eu vou dar 20 minutinhos aí para quem começar a pesquisar, tá? E aqui ele vai estar dando aí algumas opções, né? Já para responder a pergunta, né? Na realidade, ele já te dá aí sugestões. Indica a localização do Estreito de Bering. O item B, minha gente. Vamos lá, todo mundo busca aí digitar no chat onde que fica o Estreito de Bering, conforme o nosso mapa, tá? Conforme o nosso mapa. Muito bem. Vamos então para a terceira questão. Elabora no caderno um diagrama com a palavra arqueologia, tá? Vamos lá. Aqui eu vou te dar o gabarito, tá certo? Porque vai demandar muito tempo para a gente responder. Eu vou te responder o item A, o item B. Depois a gente vai ver aí o que vocês fizeram no item C. O item A seria locais que guardam vestígios da presença humana, tais como resto de moradia, ossos de animais e plantas. A resposta: sítios arqueológicos. Bateu? Creio que sim. Nome do parque fundado em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nome do parque é Serra da Capivara. Serra da Capivara. Já tem resposta, Ana? Algum aluno já respondeu o item... O item B, da 2. A localização do estreito. Ainda não? Ainda não. Segunda questão, item B. Onde fica o Estreito de Bering? Onde fica localizado? Vamos lá, vamos dar mais uma oportunidade. Item C. Monte de conchas sobre as quais as pessoas construíam suas cabanas e dentro das quais enterravam seus mortos. Também não? Ninguém ainda? Não, ainda não. Eles estão pedindo para tu ir um pouquinho mais devagar, porque aí para poder dar tempo eles responderem. Tá bom. O item C. A resposta é Sambaqui. Falo já para vocês. O item D. Um dos mais antigos esqueletos já conhecidos, pertencente a uma mulher que viveu na África há cerca de 3,2 milhões de anos. Eu já dei essa resposta agora há pouco. Né? Nós estamos falando, meus caros, da Lucy, né? Ou Lucy. Arqueóloga brasileira que lutou pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara e da fundação do Museu do Homem Americano. Nós estamos falando da Nied Kidon. Falei bastante dela na aula passada. Tá? Alguém já participou, Ana? O pessoal hoje está tímido, não é? Oi, Mardônio. O Jefferson falou que na divisória da Ásia e da América do Norte. Perfeitamente, tá? Perfeitamente, tá? Ou a região que divide, né? A América da Ásia, tá? Entre a Sibéria e o Alasca. Quem foi que falou?
Ana, por favor. O Jefferson e a Maria Rafaela também falou que ficava na Ásia e América do Norte. É isso. Jefferson e Maria Rafaela. Ótimo. Obrigado, Jefferson e Maria. Maria Rafaela. Ótimo. Beleza, tá? Então, gente, aqui eu vou dar... Aqui é um texto, a gente não vai poder estar adentrando nesse texto hoje, devido à nossa aula. Próxima aula, a gente retoma essa atividade. Vou voltar agora contigo, te convido a pegar teu livro na página 78. 78. Vou voltar aqui bem rapidinho para vocês. Aqui, né? Aqui. Aula passada a gente já conversamos um pouco sobre esses animais, os chamados animais da megafauna brasileira. Foram extintos. Há duas hipóteses para a extinção deles. A mais provável é que, devido às mudanças climáticas, esses animais, por falta de adaptação, tá, tiveram a sua alimentação reduzida, em parte, em outra parte, a alimentação desaparece. E aí, consequentemente, não tendo como se alimentar, esses animais de grande porte, eles desapareceram. Alguns deixaram os descendentes aí, outros, nenhum deles, né? Por exemplo, o mastodonte, a gente vê uma semelhança parecida com o elefante, apesar de não ter elefante aqui, tá certo? A Macrauchenia, tá? Deixou também descendentes. Claro que esses animais hoje são todos menores, é uma necessidade de sobrevivência, né? Com os dinossauros também, há uma hipótese aí que eles tenham desaparecido, porque após a queda, do meteoro, tenha faltado alimentação para eles, sobretudo para os animais grandes, e os pequenos têm aí sobrevividos. A segunda hipótese, a caça desenfreada. Lembremos, então, que o ser humano, desde a sua origem, lá na África, ou aqui na América, eles eram caçadores. E, é claro, os animais eram as suas principais fontes de alimento. Não só caçadores, tá? Coletores, enfim, e depois vão ser agricultores. Lembra, tá? Aula passada, eu acho que eu já estou me encerrando aí, Ana. Quantos minutinhos eu tenho? Tem 10 minutos. Opa, ótimo. Então vai dar para concluir aí. Muito bem. Muito bem. A aula passada a gente conversava, então, sobre esses seres humanos que já habitavam o Brasil. Já habitavam o Brasil antes dos índios. Já formavam, tá, esse país. Não como nação ainda, não existia o Estado, tá? Mas povo com cultura, com a sua diversidade, tá certo? Isso, para nós, é importante. Senão a gente vai ter aquela visão de que quem forma o Brasil são os europeus. Aquela visão eurocêntrica. Não, já existia vida em abundância, humanidade fantástica aqui. E entre esses aí que chegaram, que estariam aqui antes dos índios, está o povo de Lagoa Santa, né? O povo de Lagoa Santa. Professor, ou também chamaram o povo de Umbu, né? Tá? Povo de Umbu, Lagoa Santa, tá certo? E também o povo da Flecha. Entre o povo dos sambaquis, gente, a gente já respondeu uma questão, eu vou só adiantar um pouquinho aqui, seria essa imagem aqui, tá? Quem tem a oportunidade, por exemplo, de ir a Minas Gerais ou Santa Catarina, é muito comum essas montanhas que chegam a 20 metros, 30 metros, elas eram muito maiores, tá? E quando os arqueólogos foram estudando, né, as camadas dessas montanhas, eles foram encontrando surpresas, ossadas. As pessoas, elas eram enterradas dentro dessas montanhas de concha. Opa, professor, então nós estamos falando de uma época antes dos índios habitarem o Brasil, que já havia esse grupo de pessoas que se alimentavam sobretudo de
de peixes. Ou seja, eles não conheciam ainda a agricultura. Tá? E aí deram o nome de sambaquis. Sambaqui nada mais é do que as montanhas, né, de conchas que eles, durante milhares de anos, iriam acumulando. E ali eles faziam as moradas, as casas, enterravam seus mortos, enfim. Há uma íntima relação com essas montanhas. Tá? Essas montanhas. Há um texto interessante para se explorar. A gente, devido ao tempo, a gente não vai poder adentrar nesse aspecto. Essa imagem do teu livro aí, da página 80, mostra um povo de Umbu, né? O povo de Umbu, que também habitou parte do sudeste do Brasil e do sul, ou seja, regiões ali próximas ao povo de Sambaqui. Preste bem atenção, ainda não estamos falando de povos que se dedicavam à agricultura, né? A caça e a pesca ainda também era a principal prática desse grupo. Observe os instrumentos que eles utilizavam, sobretudo na caça. Gente, olha uma surpresa, né? Olha uma surpresa. Eles já dominavam o arco e flecha. Eu tenho certeza que você achava até agora que o arco e flecha é uma invenção dos índios, né, da última leva de índio que chegou aqui. Olha só quem foi, então, que inventou, provavelmente, os inventores do arco e flecha. O povo de Umbu, né? A boleadeira, né, uma espécie de corda aí amarrada em 3 pontas, onde laçava os animais. Imagina, hoje você tenha o vaqueiro, ele faz isso com o laço. Mas imagina isso aí há milhares de anos. Ele já tinha uma ferramenta semelhante. Claro, para abater animais aí de menor porte, tá? E aí, voltando, a gente vai ter aqui o último deles, que é o povo de Lagoa Santa. Gente, entre o povo de Lagoa Santa, a gente pode apontar o fóssil da Luzia, né? Vamos voltar um pouquinho. Voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui onde é que está a Luzia. Tá bem aqui, ó. Olha só. Vou lançar uma perguntinha bem rapidinho. A Luzia, a primeira, digamos assim, a primeira brasileira, tá? A pergunta é, ela se assemelha mais a quem? Aos índios ou aos africanos? Observe bem os lábios, observe o rosto, tá? Observe. Será que ela se aparenta mais com os índios, que a gente conhece, que a maioria de nós achávamos que eles eram os primeiros a habitar o Brasil, ou ela se parece mais com o povo da África, né? Ou da Mongólia, enfim, né? Não tem característica americana. Fica aí a pergunta. Assim que eles tiverem alguma participação, Ana, fala para mim, por favor. Aqui tem o nosso mapa, onde fica o Parque Nacional da Serra da Capivara. Pode falar. Maria Clara e Cauã já falaram que são com os africanos, certo? Tiago também falou com os africanos. Foi chegando aqui, eu vou te dizendo, tá? Tá bom. Ótimo. Maria Clara e Cauã. Maria Clara, Cauã, Yasmin, Tiago, Milena também falou que parece mais com o povo africano. Beleza. Luiz Eduardo também falou que é com o povo africano. Mariana também. Mariana, Luiz Eduardo. A Mariana também falou que a aula está muito boa hoje, que a Glauciane disse que a aula está ótima. Opa, obrigado. Obrigado. Olha, isso é um elogio que me faz muito bem. Então, vou melhorar ainda mais a aula para vocês, tá, gente? Obrigadão. Que bom. Apesar de que hoje é mais uma aula de correção, tá? Foi mais uma aula de correção das atividades, mas eu fico muito feliz. Obrigado, Glauciane. Obrigado, Mariana. Muito bem.
é isso, minha gente, tá? Deixa eu ver o que falta a gente comentar mais sobre esse capítulo. E aí, a partir daí, a gente já passaria para outras questões, tá? Felizmente, a gente não tem como explorar os textos todos com vocês, tá certo? Pessoal, olha só. Algumas perguntas, né? Até mesmo os adultos. Eu digo isso pelo meu pai, sabe, Ana? Meu pai tem 76 anos, vai fazer 77, sabe, meninos? E ele é muito cético. Né? Ele se pergunta muito assim, Mardônio, você fala desses homens aí que viveram 10 mil, 20 mil anos. Homem, quem é o homem que já contou esses anos de vida para provar que ele é meio bruto, né? Ele tem a Ana disse uma frase uma vez que eu achei muito interessante, que existe amor na brutalidade, né? Você lembra, Ana, que você disse isso, acho que está com um ano mais ou menos aí, e meu pai, ele é um exemplo disso. Ele é muito sábio, mas ele tem umas coisas aí que inculcam a cabeça dele. Eu creio que vocês também, aí, os pais de vocês. Como é que se prova, Mardônio? Não é, quer dizer, a Nia de Guidon está com mais de 40 anos, essa brasileira paulista, que praticamente hoje é nordestina, porque está com 40 anos, que ela não larga o Nordeste, o Piauí. Como é que se prova? Esses seres humanos que chegaram aqui, segundo ela, há 35, 40, 50 mil anos. Se um parente nosso morre hoje, daqui a 2, 3 anos, só está lá as ossadas. Exatamente, gente. Eles fazem os testes. Dependendo onde o fóssil se encontra, a camada rochosa, ela preserva o fóssil. Tá? Por exemplo, recentemente encontraram na Sibéria o fóssil de um mamute. Nós não temos mais mamute vivo. Esse mamute tem aproximadamente 13 mil anos. Adivinha? Mardônio? Pois não. Só para avisar, nosso tempo esgotou. Tá bom. Lembremos, esse mamute, couro, pele, carne, alimento dentro dele, estava tudo intacto ainda. Por quê? Porque o gelo conservou. Né? Então, eles fazem os testes, comprovando para isso não virar história, mas história científica. Gente, um abraço, um cheiro no coração de vocês. E aí eu vou preparar uma aula bem mais dinâmica, ainda mais do que essa para vocês para a próxima aula. Desde já agradeço a participação da Ana e muito obrigado pela participação desses meninos aqui que eu vou guardar com carinho aqui, tá? No meu diário, tá bom? Na minha agendinha do dia. Gente, forte abraço para vocês. Tchauzão. Tchau, Ana. Fica com Deus. Tchau, professor. Pessoal que está assistindo a aula pelo YouTube, vamos anotar o código 6HT de tatu 04. 6HT04. Encerrando.